pregar um último preguinho. Eu quero falar rapidinho também sobre fé com vocês. Por que fé? Porque a gente vive num tempo e num mundo onde as pessoas querem que a gente tenha uma fé só para nós, uma fé particular. Já ouviu com essa expressão? Isso é coisa particular, isso é teu. Não fala que não. Parece que toda vez que você quer repartir tua fé com alguém, alguém diz assim, não, tio, fica na tua aí. Essa fé é tua, essa fé é particular. Cada um tem que ter a sua própria fé. Eu acho que a fé tem uma particularidade, quando a gente está no meio da igreja, e que a garrafinha voou, mas deixa ela aí. Só não deixa ela depois. Eu pego para não sujar. A fé tem a sua particularidade quando as pessoas querem fazer as coisas com a nossa fé. Como assim, Franco? O fulano tem fé que pode. Você não crê em nada, mas vai na fé do outro. Isso é ruim. Né? Essa coisa interna da igreja. A Tilce crê que pode, ela faz. Por que a Tilce faz e eu não posso? Isso não é fé. Fé é você ter uma palavra de Deus e andar no que você crê em Deus. Se alguém anda porque tem fé, ela tem fé para si mesma, diz a Escritura. Você faz o que a tua fé te permite. Embora o amor é o nosso freio para tudo, né? A nossa fé nos liberta, mas o amor diz que a gente não deve muitas coisas. Né? Quem tem fé, por exemplo, para desfrutar de algumas liberdades, em algum lugar, em algum momento, Deus pode dizer, não faça, por amor. Porque essa liberdade tua pode machucar alguém, pode ferir alguém. Tem gente fraca perto de você, tem gente débil. E aí o amor limita, mesmo que a tua fé diga que você é livre para fazer. Então a liberdade, ela vira uma libertinagem, se você não obedecer à lei do amor. Entendeu? Fica uma licenciosidade. Disse Paulo lá, os Gálatas lá, vocês lembram? Vira uma licenciosidade. Então, para eu saber que a minha liberdade em Cristo, ela é uma liberdade no Senhor, ela precisa estar cheia do amor de Deus, de cuidado com as pessoas. Porque a minha liberdade não pode machucar você. Porque se a minha liberdade te machuca, logo não é amor. Porque o amor, ele não se conduz inconvenientemente, ele não arranha ninguém, ele não machuca ninguém. Então, mesmo que não seja pecado fazer alguma coisa, você não faz para não ferir as pessoas. Nos dias de Paulo, lá, quando ele escreve os Romanos, era muito comum para a cultura dos gentios, dos não-judeus, oferecerem carne aos ídolos, comida aos ídolos, alimento aos ídolos. Só que o ídolo não come nada, né? Nem na encruzilhada come. Então imagina que alguém foi lá na encruzilhada, matou uma galinha preta, botou um bode, coisa e tal lá, e antes de apodrecer, antes de coisa e tal, outra pessoa pega e levasse para a feira e dissesse, olha, vou vender aqui que está mais barato. Isso aqui foi sacrificado para o Exu fulano, mas está mais barato. Então a prática era mais ou menos essa, entendeu? E muita gente comprava porque era mais barato mesmo. Mais barato, ia lá e comia a comidinha sacrificada ao ídolo. Né? E Paulo, e muitos cristãos judeus, porque o assunto que tinha judeus também no meio, quando via aquilo, ficava muito escandalizado. Né? E ele entra aí para resolver essa cisão. Ele começa a dar direção para todo mundo. Né? Mas ele levanta a lei do amor, ele coloca que o amor está acima de tudo. Ele chega a dizer lá no final do capítulo que se comer carne e se beber vinho, escandaliza meu irmão, eu não bebo carne nunca mais, não como carne nunca mais, não bebo vinho nunca mais, por amor a você. Porque o amor dá esse freio, o amor dá essa condição. Né? Então a fé dentro de casa, dentro da igreja, ela tem essa coisa peculiar. Né? A gente tem que saber lidar com ela, porque a fé nos liberta, mas o amor nos escraviza. Amém? Ela nos limita muito. E deve limitar mesmo para não machucar ninguém. Aí ele vai dizer que o ídolo não é nada. Né? Lembra disso? Ele vai dizer que, na verdade, aquilo não vai fazer nenhum mal a você, mas por causa da consciência do outro que te advertiu, não faça. É como, vou pegar um exemplo aqui, doce de Cosme e Damião. Imagina que alguém dá um doce para você que você não sabe, que tu vai comer, que não vai te fazer nenhum mal. Mas quando a hora que alguém diz, esse é de Cosme e Damião, você não come, tá bom, cara. Vou comer não. Vai fazer mal à consciência de alguém, entendeu? Mas eu não quero ferir você, mesmo que a minha fé diga que eu sou livre, mesmo sabendo que não vai ter dano nenhum em mim,
porque eu sou um nascido de Deus e o maligno não me toca. Amém? Mas e tudo que eu coloco a mão, eu oro, eu santifico, coisa e tal, mas eu, cara, faz não, cara. Pro bem do teu irmão, não faça. Se teu irmão se escandaliza, não faça. Isso também acontece, às vezes, na vida, no casamento, né? No relacionamento conjugal. Às vezes, o homem e a mulher têm diferenças e pontos de vista diferentes sobre a vida sexual, a vida conjugal, né? Um tem mais liberdade que o outro, um quer experimentar uma coisa que o outro, às vezes, que a consciência dele não permite. Então, para não ferir a consciência do outro, você não faz. Eu tive vários momentos que sentar com casais e o cara, normalmente é o homem, que é mais livre, entre aspas, né? Não, mas aí não está na Bíblia, né? Não tem problema, não é pecado. Eu falei, mas tua esposa, ela se sente ferida, machucada. A consciência dela não permite. Tu vai ferir a consciência dela? Por causa da tua liberdade? Não, pô. Você, por amor a ela, se limita, pô. Até porque casamento, sexo não é prazer teu, é prazer dela. Quem casa, casa para fazer o bem ao outro. Não buscar prazer para si mesmo, buscar o bem para si mesmo. Isso não é casamento. Entendeu? Isso é um egoísmo disfarçado de casamento. Então você entra numa relação para fazer bem a outra pessoa. Então, não violenta a outra pessoa. Em nome da tua liberdade, em nome da tua fé. Não violenta. Então, essa peculiaridade. Mas no mundo, vamos falar da fé agora, do evangelho, de proclamar o evangelho. É que a gente cai no outro drama, porque aí o mundo quer que a gente tenha uma fé privada, particular. Se começar a falar lá no ambiente de trabalho, não, por favor, aqui, tua fé é particular. Mas a gente está num grande cheque, irmãos, numa grande tensão. Qual é? Por um lado, a gente tem um mandamento claro de Jesus para pregar o evangelho a todos. Fazer discípulo de todas as nações. Cara, aí a gente já tem esse mandamento de falar de Jesus para todo mundo. E aí vem alguém, uma pessoa que de repente é teu chefe, vai dizer, não, aqui não pode. É uma tensão muito grande, porque ele vai dizer, tua fé, ela é tua, ela é particular, mas não é, nunca foi. A fé que a gente tem em Jesus, ela precisa ser compartilhada de todas as formas, a tempo e a fora de tempo. A gente tem um mandamento claro do Senhor. A gente tem que ser sábio, buscar estratégia, claro, tem que ser tudo. Mas a gente não pode ficar calado, não pode, em nome dessa pressão do mundo, colocar a nossa fé num contexto que Jesus não colocou. Numa prateleira que Jesus não colocou. Ele falou que tem que ser propagado, pô. Tem que ser falado. Tem que ser falado, tem que ser anunciado. E, às vezes, corre-se risco em falar de Jesus. Tem lugar do mundo, inclusive, que você pode até morrer por falar de Jesus. Mas o que tu vai fazer? Tu vai ficar calado? Coreia do Norte. E outros lugares, mas eu estou citando Coreia do Norte, que é uma das primeiras no ranking no mundo, que impede vocês de falar de Jesus. Na China, em vários aspectos, você não pode compartilhar Jesus. Ah, não, mas é livre. Não é livre. Lá é proibido mesmo falar para menor de 18 anos. Você não pode falar na rua. Você, em suma, os cara colocam tudo dentro de um prédio chamado templo, e ali todo sermão tem que ser visto pelas autoridades, para dizer, prega, não prega, fala, não fala. É assim o negócio. O Estado domina tudo. E aí você tem que decidir a tua vida. Como é que tu vai fazer? Vai ficar impedido ou você vai proclamar? Vai ficar limitado ou você vai proclamar? Quer dizer, a gente já tem a carne que não favorece muito a proclamação, não é verdade? A carne tem vergonha, a carne é tímida, aquela coisa toda. Mas, além disso, a gente tem gente dizendo para calar a boca. Cala a boca, meu irmão. Fala, não, isso é teu, isso é para você. É a fé que você tem para você. Fica aí, fala, guarda aí, fica na tua. Mas você tem Jesus dizendo, fala. Você tem que falar. E não só fala, você às vezes tem um amor também pela pessoa que está perto de você, que tu olha e vê que a pessoa está perdida. Em todo sentido. Aí você vai dizer o quê? Deixar ela afundar e dizer que ela é tua amiga? Minha amiga, amo demais a fulana, ela está já na areia movediça até o último fio de cabelo e você não faz nada por ela. E chama ela de amiga, mas que amiga ruim que você é. Você tem como ajudar, você tem como estender as mãos, você pode ajudar,
você tem mandamento para ajudar, e você vê que a saída da tua amiga é o evangelho, você sabe que é, e se cala. Querido, isso não é amizade, nunca foi. Nunca foi. Isso é altamente questionável. Você está perto de alguém e não fazer absolutamente nada para que aquela pessoa conheça a solução de tudo. Eu sei que as pessoas entendem Jesus como uma religião. Pregava para um cara esse jeito em Curitiba e falou... E no Rio, depois, quando eu voltei, desci no aeroporto, peguei um carro e o cara também veio falando. Eu falei... E, em geral, o cara diz, não, mas cada um tem sua religião. Eu falei, eu não estou falando de religião, querido. Eu estou falando de um relacionamento. Jesus, para mim, não é religião. Eu vou falando de Jesus assim, não é religião. Não estou falando de ser evangélico, católico, macumbeiro. Estou falando de ter uma relação com Jesus, Filho de Deus. Tá? Eu vou assim. Mas eu entendo que as pessoas resistem, rejeitam. Eu sei disso. A gente já está nessa pegada há muito tempo. Mas o que fazer com a fé que nós temos em Jesus? Engavetamos ela ou compartilhamos ela? O que faremos? Porque, de repente, as pessoas veem a gente pregando, aqui em Porta Folha. Pô, esses caras são chatos pra caramba, sai lá do Rio de Janeiro, vem pra cá, de Curitiba, vem da Bahia, lá do Chile, lá dos Cafundó, do Judas, lá do Chile, por cá, para falar de Jesus. Mas por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque nós temos esse mandamento, pesa sobre nós essa ordem. Foi Jesus que falou para ir e fazer discípulos de todos os lugares, até os confins da terra. Você talvez não saiba, mas Porto da Folha não tem placa para entrar aqui. Até o Danilo perguntou, mas não tem placa? Eu falei, nunca. Há muitos anos, em 2012, há 10 anos, quando eu entrei, tinha uma placa que já arrancaram. É igual Itapetinho. Vocês sabem que Itapetinho não tem placa, né? Sabe disso, né? Não tem placa. E aí, o irmão estava, mas onde é que é Itapetinho mesmo? Eu não sei onde é que é Itapetinho. Aí eu falo assim, São José do Egito. Ah, eu conheço. Aí conhece São José do Egito. 10 quilômetros depois está Itapetinho. Não conhece Itapetinho, meu. Mas eu também tive dificuldade. Agora tem o Waze, tem GPS, tu vai em tudo que é canto. Mas imagina você ir naquelas pegadas antigas, onde você tinha que ver a placa, ver a informação, não tem nada. Ou seja, parece que ninguém quer que você chegue lá em Tapetim, parece que ninguém quer que você chegue em Porto da Folha, mas não está no mapa, como as meninas, Camila cantou lá, não está no mapa do Brasil, mas está no mapa de Deus. Deus não vê lugar, Deus vê gente. Amém? Inclusive, Deus não te envia para lugares. É outra coisa que eu quero te falar. Para de pensar que Deus te envia para lugares. Deus te envia para pessoas. Deus envia você para pessoas. Quando Paulo fala do envio dele, ele fala que foi enviado aos gentios. Pedro foi enviado aos judeus. Onde tem judeu, onde tem gentio, Deus te envia para pessoas, para povos. Deus te envia para algum lugar, mas visando encontrar gente ali que tem um contexto, entendeu? Um contexto. Quando você fala assim, Deus me enviou para o sertão, então considere todo sertanejo alvo do teu evangelho. Deus te enviou para o sertão, então Ele quer que os sertanejos ouçam Jesus. Aí é tudo que é sertanejo, tudo que é lugar. Deu para entender? Isso é importante saber, senhor. Que tem gente achando que é geografia. Não, Deus me mandou para a Europa, não foi para... Não tem isso, mano. Deus vai designar para você um povo. Vai colocar no teu coração uma carga por um povo, por uma gente. E aí isso vai fazer uma grande diferença, porque tu vai começar a identificar, a ver. É um negócio muito impressionante quando você vê que Deus te linka com um povo, com pessoas, com aquela etnia. Por alguns anos, eu tentei sair do Chile. Fiz várias incursões ao Chile só para me liberar da obra no Chile. Teve uns 3 anos de sequência, que eu fui lá, vou passar para fulano, que já era chileno, que estava lá. Não deu certo. Não, agora Beltrano vai assumir. Também deu certo. Aí, 3º ano lá, consecutivo, eu fui uma vez com o Samuel, outra vez com o Fonseca, todas as tentativas. Falei, não, mas tem gente que mora aqui que pode ajudar vocês. O negócio não deu certo. Mas teve um dia que eu estava numa crise. Eu falei, eu não sei mais o que fazer. Eu penso que eu não deveria estar agora empenhado em tantas viagens para o Chile, com tanta coisa para fazer no Brasil.
o Chile é um país pequeno, o Brasil é um continente, e eu deveria me aquietar a alma, falando com Deus. Isso tem tanta gente que pode cooperar, coisa e tal. Mas aí me bateu um desejo de fazer uma pergunta para o Senhor. Assim, mas, Senhor, eu estou falando, mas, na verdade, o que está no teu coração? Tu me quer aqui nesse país? Lembra que eu falei ontem que o soldado tem que ter ordens claras? Lembra disso? Eu falei, tu me quer mesmo nesse país, com essa gente? Porque eu conheço chileno em qualquer lugar, até embaixo d'água, nego, velho. O Rio de Janeiro é cheio de chileno. Tudo que é canto, você vai para Búzios, você vai para Cabo Frio. Mas quando um chileno fala, eu sei que é chileno. Os caras têm sotaque. Mas eu sei. Eu sou atraído para essa raça aí. E eu falei, cara, misericórdia, chileno. Tá em tudo que é canto, chileno. Tá igual chino, tá igual chinês. E aí, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, se tu me queres aqui, eu não vou falar mais nesse assunto de passar esse serviço para ninguém. Mas tu me convence. Eu preciso de um sinal. Fala comigo assim, sinal. Deus fala por sinais. Olha só, às vezes quem precisa de sinal somos nós. Eu preciso de um sinal. E às vezes quem precisa de sinal são as pessoas para as quais Deus está nos enviando. Né? Deus falou com Moisés, Moisés pediu um sinal para ele. Depois Deus deu sinais para o povo saber que Moisés era enviado dele. Né? Deus falou com o Gideão e ele pediu sinais para ele. Primeiro eu quero saber. Mas como é que o povo vai saber? Deixa comigo, deixa que eu resolvo isso, diz o Senhor. É o Senhor que vai resolver tudo. Né? Mas eu pedi um sinal para mim. E eu fiquei aguardando a hora do sinal. Falei, vou pedir um sinal para Deus, claro. E aí estou na casa de um pastor querido, Luiz Cárdenas, Maria Tápia, conversando lá em Loprado, que não é Aloprado, é Loprado, é o Prado. E aí, estamos lá conversando, de repente, a Maria fala assim, Franco, eu gostaria de te pedir para orar por uma mulher que tem aqui, convidei ela para ir na reunião, coisa e tal. Falei, mas qual é o problema dela? Olha, o problema dela é o seguinte, ela não chora, já há muitos anos que ela não chora. Falei, como assim? Todo mundo chora. Não, ela não chora. Falei, que estranho, uma pessoa que não chora. Como é isso, uma pessoa que não chora? Ela falou, então, ela tinha um filho, que ela amava muito esse filho, e esse filho arrumou uma rapariga aí, uma garota, engravidou a garota, e registrou o filho, registrou o bebê, o nome dele, só que ele não paga pensão alimentícia. E aqui, aí eu descobri que o Chile é igual ao Brasil, não pagou pensão alimentícia, vai em cana. E aí ele falou assim, não paga pensão. Então não pagou pensão, não pagou pensão, foi acionada, a mulher dele, a ex-mulher dele, a mãe da criança foi lá, denunciou ele, e a polícia foi lá e prendeu o cara. Prendeu, só que era final de ano. Era dezembro, já era Natal, Ano Novo, aquele período de recesso. E um belo dia lá, não foi muito belo, obviamente, mas um dia, a polícia entrou na cela do cara e o cara estava enforcado. Ele morreu, se matou. Só que para o corpo dele sair dessas autoridades, só tinha uma pessoa que podia responder pelo corpo, era a esposa. Aí começaram a procurar a esposa. Informaram a mãe que o filho estava morto, a família tomou conhecimento, mas ninguém tinha autoridade para tirar o corpo do presídio. Ninguém tinha autoridade. Só a mulher do cara, mas só que era recesso. Natal Novo, ela tinha metido o pé para algum canto, lá de Punta Arenas até o sul lá, de Arica hasta Punta Arenas. Procuraram tudo e nada. Sumiu a chilena no meio da Cordilheira dos Andes lá. Aí passou Natal, o garoto está lá, o corpo está lá. Passou no Novo. E em janeiro, lá no iníciozinho do ano, coisa e tal, acharam a santa. Acharam, ela foi lá, autorizou a liberação do corpo. E a família, então, sepultou o rapaz. Daquele dia em diante, aquela mulher nunca mais verteu uma lágrima. Não chorava. Quando eu vi a história, eu falei, está aí um bom sinal. Falei, está aí um bom sinal. Aí eu falei, Senhor, fui para o meu cantinho e falei, Senhor, se tu me queres nesse país,
falando para esses cabelos pichados aí, esses índios Mapuche. Se tu me quer nesse país falando para esses amados, tu, Senhor, vai quebrar o jugo dessa mulher hoje. Não amanhã, depois da manhã, não, hoje. Quando eu estiver com ela, quando Maria me trouxer ela, vai ser derradeiro. Esse jugo vai quebrar nesse dia. E era um domingo. E a igreja tinha uma reunião à tarde. E Maria convidou a mulher para ir à reunião. Eu acho que estava comigo era Fonseca, nessa viagem. Que era mais uma viagem que eu estava tentando passar a obra do Chile para outros irmãos. Do Chile mesmo, do próprio Chile. E aí fui para a reunião. E quando fizeram... Aí ministrei uma palavra, mas quando eu fiz um convite para passar à frente, quem passou à frente? A mulher. E a Maria estava lá adorando. E Maria me sinalizou e falou, Franco, qual é essa mulher? Parei em frente a ela e orei e falei, Espírito Santo. Lembra do Espírito Santo? Não. Ele está contigo ou não está? Todos os, até a consumação do século. Eu falei, Senhor, lembra da nossa conversa, né? Se tu me quer aqui, essa é a hora de mostrar. Para mim. Eu quero ver essa mulher livre. E o Espírito Santo, na hora, falou assim, abraça ela em nome de Jesus. Me aproximei bem dela assim e falei assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. E dei-lhe um abraço. O que aconteceu? Explodiu. Pá! E começou a chorar, lágrima, e babou todo. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E eu chorava com ela. Maria chorava. Foi um chororô total, né? Mas aquilo ali foi um sinal para a minha vida. Para muita gente foi um milagre, aconteceu algo, a mulher voltou a chorar. Para mim não, para mim foi um sinal de Deus. Um sinal de Deus. E aí o Espírito Santo me lembrou que ele já tinha falado comigo aquele assunto. No início, quando eu fui ao Chile, no início, eu sou muito duro. O ser humano é muito duro, cara. E eu sou o mais duro de todos, sou muito carnal. Logo quando eu comecei ao Chile, tinha um irmão que levava a gente num restaurante chamado Mosca Frita. E era mosca frita mesmo, as moscas ficavam bem fritinhas lá, porque eles fritavam peixe assim, num tacho de azeite, ficava um monte de mosca voando assim. Aí eu falei, daí vem o nome. O dia que eu visitei a cozinha, eu descobri o nome do restaurante. Falei, daí vem o nome. Mas um dia, como o irmão sempre levava a gente lá, um dia o cara do restaurante lá, o dono do restaurante, que tinha uma casa nos fundos, assim, ele falou que a vozinha dele, que era crente, ela queria oração. E se a gente podia orar por ela, pela vozinha. E eu entrei lá para orar. E quando eu entrei lá para orar com alguns irmãos, até os irmãos lembram disso, os irmãos que estavam comigo lembram disso, puxa, Franco, aquele dia foi incrível. A mulher abriu a boca e começou a profetizar. E ela começou a profetizar a nossa presença ali. E sabe o que aconteceu? A gente estava pregando o reino de Deus, o evangelho do reino, naquele comecinho lá dos anos 90. 95, 96, deve ter sido um desses anos aí. A gente aí o Espírito Santo falou por meio daquela mulher, falou assim, olha, aí ela profetizou, falou do trabalho que a gente tinha que fazer. E aí, quando terminou de profetizar, ela falou igual o Simeão. Tu lembra de Simeão? Vou contar a história de Simeão rapidinho para você. Simeão é um ancião que já estava jubilado, que trabalhava no templo, um sacerdote. E Deus falou com ele que ele não morreria sem ver a salvação de Israel. E ele estava muito velho. E um dia ele se inquietou em casa, saiu, foi para o templo e encontrou quem lá? José, Maria e quem? Para fazer a circuncisão do 8º dia. Lembra disso? E ele então tomou Jesus nos braços, assim como... E tomou Jesus nos braços e louvou o Senhor. E ele fez uma oração, agora tu pode me levar. Tu pode agora me levar porque meus olhos já viram. Claro que a gente não é... Alguém falou assim, pô, mas vocês estão se comparando com Jesus? Não, nós somos o corpo de Jesus.
Não sou eu que estou comparando, é a Bíblia que diz que nós somos a extensão de Jesus na terra. Então, quando aquela senhorinha viu a gente ali e profetizou, no final ela disse assim, agora eu posso ir embora. Eu sei que Deus respondeu a minha oração. Como se nós fôssemos a resposta de uma oração que ela havia feito. E ela precisava ter aquela experiência. A gente nunca mais voltamos na mosca frita lá. A mosca frita acabou. Mas aquele dia a gente entrou lá, e eu já tinha essa palavra, mas eu me esqueci. A gente esquece das coisas que Deus fala ao longo do tempo conosco. Amém? Mas esse amém é o quê? Para esquecer? Para falar da nossa fraqueza, né? É um amém, por exemplo, eu sou fraco, mas eu sou débil, eu me esqueço mesmo, sou um sem vergonha, né? Mas se eu terminar dizendo assim, Deus já falou contigo muitas coisas. Que esse tempo seja um tempo também dele relembrar você. Amém? As promessas que ele já fez, que ele já disse, que ele já despertou teu coração e que ele reavive dentro de você a palavra dele. Amém? Por quê? Porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Diga comigo, os dons, os chamamentos de Deus são irrevogáveis. Então, o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? E não tenha dúvida no teu coração sobre as coisas que ele já falou. E se ele precisar confirmar, ele é misericordioso, ele te dá um outro sinal. Amém? Podemos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Te damos graças no nome de Jesus por tudo, Senhor, por estar com cada irmão aqui, irmã aqui. Rogo também por esses que vão estar assistindo esse tempo, esse vídeo em casa. Pai, reaviva em nós o dom teu que está em nós, Senhor. O teu dom reaviva em nós, reaviva o dom, Pai. Faz um milagre. Eu sei que esse mandamento é para nós reavivarmos o dom teu em nós, mas, Senhor, nem isso nós somos capazes de fazer. Nós nem sabemos como é que a gente faz isso, Pai. Mas nós sabemos que o teu Espírito pode fazer tudo. Inclusive, reavivar o dom e reavivar o chamado também de nós, Senhor. Então, hoje é um dia muito bom, muito oportuno para isso, Pai. Em nome de Jesus, fala novamente aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço também pelo alimento. Que esse alimento, Pai, seja saúde para os nossos corpos, Senhor. E que tu recompense todos que trabalharam desde lá do agricultor até chegar à nossa mesa. Tu recompense a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Com a tua bênção, com a tua misericórdia, com a tua graça. Segundo o teu muito amor, segundo as riquezas que só tu tens, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Quantos podem dizer amém?